Senhor Deus, nós estamos com o coração aberto para o Teu ministrar. Pai, fala conosco através da Tua palavra e que a unção do Santo Espírito esteja sobre cada irmão aqui nesta manhã. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Pode começar aí, Mateus. Mateus vai me ajudar. Hoje a gente teve um probleminha com o data show, mas acho que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então hoje a gente entra na sexta lição, que nós estamos estudando sobre a identidade de nós, que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus. E recapitulando, a gente já viu aí nas 5 primeiras lições que nós somos eleitos de Deus, na primeira. Na segunda, a gente viu que nós somos redimidos de Deus. Na terceira, que nós somos santos. Na quarta, que nós somos discípulos de Jesus. Semana passada nós vimos que nós somos servos de Cristo. E hoje a gente vai estudar a gente, povo de Cristo, como ovelhas de Jesus. Pode passar, Mateus, por favor. E a gente vai ver muito sobre Jesus como nosso pastor. Não tem como a gente desassociar, falar de maneira isolada, somente de sermos ovelhas. Tudo que se refere a ovelha na Bíblia está associada ao pastor. E a gente tem alguns, pode voltar se der. E a gente tem alguns textos ali, esses a gente não vai ler. Hoje a gente tem uma chuva aí de versículos, tá? Então os irmãos fiquem atentos, que a gente vai ter bastante texto aqui hoje. A gente tem esses versos, Salmos aí, Jeremias, Ezequiel, Zacarias e outros, falando de Jesus como o nosso pastor. Salmo 23 e 24, por exemplo, são salmos proféticos que apontam Jesus, né? Quem nunca leu ou não conhece Salmo 23? Se você é de Jesus, provavelmente você pelo menos já ouviu falar: o Senhor é nosso pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então esses salmos, eles mostram para a gente no Velho Testamento, eles apontam para Jesus como o nosso pastor. E essas outras passagens também. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em João 10, do 1 ao 27, que vai ser o nosso texto base de hoje. Eu entreguei aí para 3 pessoas os papeizinhos sobre João, sobre esse texto de João. E eu gostaria que os irmãos que receberam lessem aí para a gente, começando de João 10, de 1 a 13. Aí depois, na sequência, quem recebeu o papelzinho de 14 a 21 e de 22 até o final. Por favor. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é pastor. De modo que quando fervir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Próximo. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. O que o ouvis? Dizem outros: essas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Próximo. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, Jesus estava no templo, caminhando pelos pórticos de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém. Até aí, irmãos. É um texto longo, mas é o texto que vai guiar a nossa lição hoje. Pode passar, Mateus, por favor. Pode passar? Pode passar. E aí, antes da gente, eu gosto sempre de interpretar o texto, eu acho que ajuda bastante a gente vê alguns elementos aí que a gente precisa destacar. O primeiro é o aprisco, que eu vou ser muito sincera com os irmãos, e eu descobri o que é um aprisco quando eu fui estudar para dar essa lição. Que eu imaginava que aprisco era uma outra coisa. Pode voltar, Mateus. Então a gente tem um aprisco que nada mais é do que o curral onde essas ovelhas são guardadas. A gente tem o salteador, o ladrão. A gente também tem um outro personagem que é o pastor. Pode passar. Pastor de ovelhas. Jesus também está bem presente nessa parábola. A gente tem o lobo, que ele fala que arrebata, que mata as ovelhas e que as dispersa. A gente tem os judeus. E a gente vê que parte dessa parábola, lá no final, ele fala que aconteceu durante uma festa, a festa da dedicação, que é uma das festas judaicas, e era inverno. E não é à toa que o texto traz essas informações importantes para a gente. Pode passar, Mateus, por favor. Aí eu trouxe uma ilustração para a gente do que era um aprisco nos tempos bíblicos. A gente tinha dois tipos de aprisco. Um aprisco de verão e um aprisco de inverno. Por isso que ele traz essa informação de que era inverno, porque isso faz toda a diferença para a gente entender o texto. No aprisco de verão, a gente vê aí que era um curral feito todo de pedras e ele não tinha porta, se os irmãos observarem. Porque a porta desse aprisco era o pastor dessas ovelhas. Já no aprisco de inverno, eu não trouxe nenhuma ilustração, mas ele nada mais era do que um aprisco desse bem grandão, porque cada pastor ele tinha o seu curral, tinha o seu aprisco para as suas ovelhas. No verão, isso funcionava bem, mas no inverno, lá no deserto da Judéia, era muito frio à noite. Então, as ovelhas juntas dentro de um aprisco só, elas não conseguiriam se aquecer. Então, durante o inverno, os pastores eles juntavam todos os seus rebanhos num aprisco enorme. E nesses apriscos de inverno haviam os porteiros, como ele fala no texto que a gente leu aqui. Então esses apriscos de inverno, eles tinham sim porta, e eles tinham um pastor que eles designavam lá, que ficava responsável por guardar aquelas ovelhas à noite. Porque as ovelhas ficavam em um volume, numa quantidade maior, e elas conseguiam se aquecer melhor à noite. Tá?
Então, a compreensão desse pequeno detalhe ajuda a gente na compreensão do nosso texto hoje. Pode passar. E aí, indo para a lição, a gente vê que Spurgeon, Charles Spurgeon, ele viveu lá no ano de 1800, e lá naquela época, Spurgeon já falava, ele já fazia um questionamento. A missão da igreja é alimentar as ovelhas, ou é divertir os bodes, ou é entreter os bodes? E se lá naquela época, em 1800, a gente já tinha o problema do falso evangelho, das igrejas levando programação às suas comunidades, aos seus membros, para entretê-los, criando falsos cristãos, cristãos que se acham que são convertidos, mas que na realidade não são, porque não aprendem e não vivem o real evangelho, né? Imagina hoje. Então esse é um problema que acontece com as igrejas desde pelo menos da época de Spurgeon. Pode passar, por favor. E aí a Bíblia traz para a gente, no primeiro tópico aí da revista, esse título do pastor e o seu rebanho. Então a Bíblia traz a igreja e nós como ovelhas do Senhor, sendo o rebanho dessa igreja. Pode passar? E aí no próximo a gente tem uma outra ilustração. Nós somos as ovelhas desse rebanho da igreja. E quem é o nosso pastor? Jesus. Jesus Cristo, figurando aí o nosso pastor. Pode passar. Lá em João 10, 11, nesse texto que a gente leu, tem esse verso, onde Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo assim: eu, Jesus, eu sou um bom pastor e eu dou a vida por vocês, eu dei a minha vida por vocês, por cada um de nós. Então é um verso muito precioso, que muitas vezes passa batido pela gente, mas que a gente precisa dar mais atenção para ele. Pode passar, Mateus. E de onde vem essa ideia do pastor de ovelhas? Vem lá dos povos semíticos. Quem sabe o que é um povo, as pessoas do povo semítico? De onde surgiu essa palavra? Pode falar. Da descendência de Sem. Então, Sem, um dos filhos de Noé, a gente vê aí o relato de pastor, da função, da profissão de pastor, do exercício de pastorear nos povos descendentes de Sem. Quem pegou aí o versículo Gênesis 4:2 e Gênesis 29:6? Pode ler, por favor, os dois. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. 29:6. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. E aí nessas duas passagens a gente vê o primeiro relato bíblico de um pastor de ovelhas, está lá em Gênesis 4:2, como a irmã Osmar leu, falando de Abel. E era um ofício que ele era dado tanto a homens quanto a mulheres. Raquel também, ela é citada no livro de Gênesis como pastora das ovelhas do seu pai, de Labão. Pode passar, Mateus, por favor. E aí a gente vê a figuração de Jesus como, a gente vê ali o pastor de ovelhas, a figuração de Jesus como nosso pastor, como pastor da sua igreja. E esse termo pastor, ele também era usado, principalmente no Antigo Testamento, para designar os reis, os líderes religiosos e os profetas também. Eles também eram chamados de pastores. Pode passar, Mateus. E aí a revista traz esses textos que são bastante interessantes e nos confrontam muito, né? Que é o contraste entre o pastoreio de Jesus e o pastoreio dos pastores humanos. E aí eu gostaria que os irmãos que pegassem fossem lendo na sequência. E aí ele traz os pastores humanos como estúpidos. Quem pegou esse versículo? Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam.
Próximo, por favor. Traz como os pastores como destruidores. Jeremias 23, 1. Quem pegou? Relapsos. Jeremias 56. Meu povo como ovelhas perdidas, nas montanhas como os pastores. Como ovelhas, caminharam de montanha em montanha, e se esqueceram da sua casa. Traz os pastores também como egoístas. Lá em Ezequiel 34, 2. Quem pegou esse versículo? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Os pastores que só pensam em si mesmos, né? E os inúteis, lá em Zacarias 11, 17. Ai do meu pastor que abandonou o rebanho, e um dos seus braços no seu olho direito, sendo feridos pela espada, e o braço fica paralisado no olho do céu. Obrigada, Dani. Então são as características que o Senhor repudia, né? Que não condizem com o ofício de pastor e que, infelizmente, a gente vê alguns nesse meio com essas características. Pode passar, Mateus, por favor. E a gente vê também algumas profecias lá do Antigo Testamento, como a gente já falou lá no início, apontando para Jesus como o nosso bom pastor. Então, isso traz o profeta Isaías. Quem pegou aí pode ler para a gente. Isaías 40, de 10 e 11. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. O profeta Jeremias também, lá em 23:5, quem pegou pode ler para a gente, ele também aponta para Jesus como o nosso pastor. O Deus eterno diz ainda: está chegando o tempo em que farei que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo de homens no país inteiro. E também o profeta Ezequiel, lá em 34, 23 e 24, também aponta para Jesus. Pode ler para a gente, que pegou, por favor. Elas não passou, meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. O meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Amém. Pode passar, Mateus, por gentileza. E aí a gente viu, então, Jesus no Velho Testamento, né, eles apontando para Jesus, que Jesus ainda não tinha vindo no Velho Testamento. E a gente continua aqui no Novo Testamento, na certeza de que Deus, ele continua pastoreando o seu povo. Pode passar, Mateus. Lá no livro de Atos 20, 28, alguém pegou esse papelzinho, Atos 20, 28? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo nos constituiu Cristo, para as cidades e igrejas de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue.
Aqui, nesse livro, já no Novo Testamento, né, a gente vê que o rebanho ele precisa ser pastoreado. E esse rebanho é a igreja de Deus que foi comprada pelo sangue de Jesus. E aqui a gente vê Lucas advertindo a função dos pastores. Aí ele fala aos bispos. Mas se a gente for estudar, se aprofundar um pouquinho, a gente vai ver que não existe muita diferença entre as funções do pastor, do bispo e do presbítero. O bispo, ele é uma tradução do grego. E o presbítero, que ele fala em outros versículos também, são chamados os pastores mais velhos, os pastores anciãos. Então não tem tanta diferença, tá? Então ele fala também da importância do pastor. Pode falar, pastor. Em cima desse texto de Atos 20, 28, nós estamos vendo, especialmente aqui no Brasil, um movimento acontecendo que é o movimento das pessoas indo para as grandes igrejas. O problema não é a grande igreja. O problema é a motivação que tem levado as pessoas às grandes igrejas. E uma delas, estatisticamente, foi pesquisado o seguinte: pessoas que não querem ser pastoreadas, ensinadas, admoestadas, exortadas, elas vão para uma igreja onde serão apenas mais um na multidão. E com isso, eles satisfazem a sua consciência do dever cumprido para com o divino, mas contanto que o divino não interfira no meu modo de vida. Então eu posso continuar fazendo o que eu faço, mas por favor, eu dou o meu dízimo, não quero que interfira na minha vida. As pequenas igrejas com porte de 100, 200, até 300 membros, com pastores auxiliares, têm tido um sucesso muito maior na qualidade da maturidade e do caráter transformado nas pequenas igrejas. Então eu quero aproveitar essa situação para dizer o seguinte: o sucesso de uma igreja ela está ligado àqueles que se dispõem a serem transformados pela palavra de Deus. É bem verdade que hoje nós temos uma espécie de tirania acontecendo em muitas igrejas, onde o que o pastor fala é lei e não pode ser questionado. É o pastor que falou. Mas a palavra do Senhor nos exorta a sermos como crentes bereanos. Devemos ver se de fato é como se foi dito. Então eu louvo a Deus pela existência da nossa igreja. Nós temos visto, nós estamos crescendo pausadamente, crescendo devagar, gradativamente, mas crescendo com qualidade de vida. É verdade. O sucesso da igreja está ligado à maturidade das ovelhas, né? Ao que é oferecido como alimento para essas ovelhas e também, obviamente, ao que as ovelhas aceitam receber, né? Porque tem muitos que, tanto nas pequenas como nas grandes, que vêm para ficar só no banco. Pode passar, Mateus, por favor. E aí a gente vai entrar nas marcas de uma ovelha. Quando a gente fala das marcas de uma ovelha, a gente relaciona aí o porquê que Jesus ele nos chama de ovelhas. Pode passar, por favor. Não, desculpa, peraí. E aí ele fala aí no 10, 26 e 27 que a gente leu: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Jesus estava falando lá a alguns judeus, alguns fariseus, que eles não eram as ovelhas de Jesus. Por isso que eles não criam em Jesus, não acreditavam que ele era filho de Deus. E como eu já disse a vocês, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas vêm e me seguem. Pode passar, Mateus. E aí eu trouxe para vocês essas ovelhas com essa marca, que é um brinco, onde a gente vai fazer aqui alguns comparativos entre as ovelhas animais e as ovelhas nós como ovelhas de Jesus, porque isso é um dos objetivos da lição. E a gente vê aqui que essas ovelhas elas são identificadas, nesse caso aqui desse rebanho, através desse brinco. Elas têm uma marca, nesse brinco contém aí o nome do pastor, o nome do dono desse rebanho, enfim. Nós, como ovelhas de Jesus, nós temos uma marca, que é o selo do Espírito Santo. Nós somos marcados, nós somos selados. Pode passar, Mateus, por favor.
Então também existe essa analogia. Essas ovelhas, a principal marca da ovelha de Jesus é que ela é eleita, ela é escolhida. Essa é a marca original, é a marca principal da ovelha de Jesus. E dessa marca da eleição vem as outras. Porque se essa ovelha ela não escolhe, né, seguir Jesus, ela não vai ter as outras marcas. Então, da eleição, a gente vem a marca de que elas são conhecidas por Jesus, de que elas ouvem a voz de Jesus e que elas ganham a vida eterna. E agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Pode passar. Elas ouvem a voz de Jesus e elas o seguem. Só as ovelhas de Jesus é que ouvem a sua voz, estão dispostas a ouvir a voz de Jesus e a seguir. Lá em João 6, 68 e 69 diz assim, que não dão ouvidos a outros pastores. As ovelhas de Jesus, elas não escutam outros pastores, assim como as ovelhas animais. Elas seguem a voz somente do pastor delas. E essas ovelhas, assim como nós, precisam de direcionamento do seu pastor e das outras ovelhas que estão no rebanho. É interessante que a ovelha bicho, ela precisa da constante, fugiu a palavra, do constante olhar, do constante cuidado do pastor. Mas não só do pastor, das outras ovelhas que estão no rebanho também. Porque eles são animais gregários, são animais que vivem agregados em rebanho. Pode passar, Mateus, eu acho que é o vídeo próximo. Aí eu trouxe esse vídeo que é bastante interessante. Eu queria que todo mundo fizesse bastante silêncio, se pudesse aumentar aí pra gente, Mateus, porque o áudio é importante. Esse é um vídeo só para ilustrar a questão das ovelhas ouvirem somente o seu pastor. Dá para botar um áudio? Mas uma outra pessoa, que não é o pastor dessas ovelhas, as chama e nada acontece. Elas continuam passando, nem olham, nem atenção. E agora quando elas ouvem a voz do pastor. Elas observam para realmente ver se é aquela pessoa, elas vocalizam, coisa que nenhuma das outras vezes elas fizeram, elas emitem som, né? E elas reconhecem e vêm correndo para cima deles. E assim somos nós, ovelhas de Jesus, ou pelo menos deveria ser, né? Quando a gente ouve a voz do nosso pastor, do nosso amado Jesus, a gente corre para ele. Pode passar, Mateus, por favor. O segundo tópico, enquanto o Mateus coloca ali, são as ovelhas que são conhecidas por Jesus. As ovelhas de Jesus, ele as conhece de perto. João 10:3 fala que Jesus chama essas ovelhas pelo nome, ele nos chama pelo nome, ele nos conhece tão intimamente que ele nos chama pelo nome. E lá em Salmo 103 diz assim:
que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Jesus, ele nos conhece, ele nos guia, ele nos direciona como ovelhas do rebanho dele, como faz um pastor de ovelha bicho com elas. Pode passar. E aí uma curiosidade que eu quis trazer para vocês também, que eu aprendi, é que o pastor, ele trabalha com o cajado e com a vara, né? Lá no Salmo 23 fala isso também, que a tua vara e o teu cajado, algumas versões falam vara, outras versões falam bordão, mas é a mesma coisa. E o cajado e a vara são ferramentas de proteção e de direcionamento que o pastor usa para com as suas ovelhas. E assim Jesus também faz com a gente. Aí a gente vê um pastor, né, uma imagem ilustrativa de um pastor resgatando uma ovelha que se desviou do seu rebanho e foi para longe. Então ele usa o cajado, que é esse gancho de madeira, por onde ele passa ao redor do abdômen da ovelha e consegue puxá-la. Quando ela se afasta, quando ela se embrenha lá nos galhos, nos arbustos, ele consegue trazer essa ovelha de volta em segurança. Então é uma ferramenta de proteção. Pode passar, por favor. De direcionamento, aliás. A ferramenta de proteção é a vara, que em alguns locais eles também eles falam chicote, né? E a vara, ao contrário do que muitas pessoas pensam, pelo menos nesse caso das ovelhas, a vara ela não vem para bater, para espancar, para machucar. Ela vem para proteger dos outros animais, no caso das ovelhas, dos predadores. Então essa é a função da vara de um pastor. O pastor ele não bate nas ovelhas, ele não machuca as ovelhas, ele as protege e as guia, ele as direciona. Pode passar, Mateus, por favor. E a última marca da ovelha de Jesus é que nós ganhamos o maior presente que ele pode nos dar. Nós temos a vida eterna, nós somos salvos, amém? Acorda, gente. E a vida eterna que Jesus nos dá, ele diz nesse texto base aí, que eu lhes dou a vida eterna. E a vida eterna ela é uma dádiva. Ela é uma dádiva para ser recebida. E ela não é uma meta a ser batida, não é um alvo a ser alcançado. A gente recebe a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e que a gente decide realmente ser ovelha de Jesus. Pode passar, Mateus. Finalizando já, a gente está parado. Eu quis trazer para vocês, a revista traz algumas coisas que eu até conversei com o pastor Moisés, que são bastante controversas nesse quesito aí. Eu quis trazer isso para vocês, das características das ovelhas que se encaixam na nossa vida cristã. Um comparativo da ovelha bicho com a ovelha gente. Pode passar. Esse daí é o Tapioca, ele me ajudou a trazer essas observações para vocês. As ovelhas, ao contrário do que muita gente acha, elas são dóceis e são animais extremamente obedientes, né? E é isso que Jesus espera de nós, que a gente também seja dócil, que a gente também seja obediente, que nós sejamos mansos. As ovelhas, elas são animais extremamente ingênuos e desatentos, assim como muitos de nós. Por isso que elas precisam o tempo todo do cuidado do pastor. Elas são animais que são presas fáceis quando elas estão longe do pastor, porque elas não conseguem se defender adequadamente. Elas se defendem dando cabeçadas. Então, quando vem um leão, uma onça, um urso, um lobo para atacá-las, para predá-las, elas não conseguem se defender com cabeçadas, porque eles são animais muito, muito lentos. Elas também comem tudo que elas veem pela frente. Elas comem lixo, elas comem plantas tóxicas, elas comem ervas daninhas. Então elas precisam, mais uma vez, que o pastor esteja perto delas, orientando, vigiando o que elas estão comendo. Assim como nós, muitas vezes, logo que nós nos convertemos principalmente, a gente vai atrás de todo tipo de alimento espiritual, e a gente acaba se alimentando espiritualmente de muita porcaria, né? De muita heresia, seguindo pessoas, ouvindo pregações que muitas vezes não estão alinhadas ao verdadeiro evangelho. As ovelhas também, elas precisam de proteção e de direção, assim como nós, como o Senhor usa do cajado e da vara dele para conosco, com as ovelhas também não é diferente.
Pode passar, Mateus. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que uma ovelha, ela pode viver sozinha, longe do rebanho? Não? Quem acha que pode? Ninguém. Quem acha que não pode? E o resto não acha nada. Pode passar, Mateus. Essa é uma ovelha que ela ficou 6 anos longe do rebanho dela, lá na Austrália. É um relato recente, essa ovelha foi encontrada, se não me engano, em 2019, 2020. Então as ovelhas, elas podem sim viver sozinhas longe do rebanho. É comum? Não, não é comum, porque elas são animais frágeis, né? Só que o que aconteceu com essa ovelha? Essa ovelha, em um dos anos que ela foi ser tosquiada, geralmente elas são tosquiadas anualmente, ela não gostava da tosquia, que é um procedimento indolor, quando ela é feita com paciência, com amor, com cuidado, com carinho. E quando ela percebeu que ela seria tosquiada novamente, ela vazou, ela correu. E como os cuidadores dela já conheciam o temperamento dessa ovelha, ela era uma ovelha rebelde. Ela não aceitava muitos comandos do seu pastor. Ela correu, eles tosquearam todo o rebanho e eles pensaram, depois vamos tosquear todo mundo, quando a gente terminar a gente vai atrás dela. E quando eles foram atrás dessa ovelha, eles não a encontraram mais. E eles procuraram por dias e dias e eles não acharam essa ovelha e eles desistiram. Eles deram essa ovelha como perdida. Pode passar, Mateus. E aí ela foi encontrada assim 6 anos depois, naquele estado. E ela foi tosqueada, pode passar. Eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas ali no meio está a ovelha e ao redor dela está toda a lama bastante suja, cheia de lama. Pode passar. E aí, também não sei se vocês estão enxergando direito, está bem claro. Essa ovelha, depois de tosquiada, ela está com alguns machucados na face, em membro, ela está com essa bandana de curativo, porque provavelmente ela está machucada nessa região também. E uma ovelha pode viver sem o pastor e sem o rebanho dela? Pode. Mas é bom? Não. Essa ovelha, eles retiraram em torno de 35 quilos de lã dela, então ela carregou durante esses 6 anos um peso muito grande de lama, de sujeira, de lã contaminada. E depois que ela foi encontrada, foi tosquiada, foi limpa, essa ovelha ficou com muitas marcas, com muitos machucados. E geralmente é assim que nós ovelhas, gente, quando nos desviamos do rebanho do Senhor, nós voltamos para Ele, machucados, com marcas, com feridas espirituais, que muitas vezes são bem difíceis de se resolver. Pode passar, Mateus. Então eu quis trazer esse exemplo para vocês de que uma ovelha ela pode se desviar do rebanho, ela pode sobreviver sem Jesus, mas é muito ruim, é muito pesado, né? E concluindo nosso relacionamento com o nosso pastor, Jesus, ele é um relacionamento amoroso, vivo e eterno, porque ele, como bom pastor, ele deu a vida dele para salvar a gente. E como ovelhas de Jesus, a gente precisa ser pastoreado, a gente precisa estar dentro, fazer parte de um rebanho. Porque assim como as ovelhas no rebanho, umas guiam as outras, acho que foi assim, elas seguiam ali entre elas, além da ajuda do pastor, as ovelhas aqui, de dentro do aprisco do pastor Moisés, de dentro da IPR, umas ajudam as outras. E é isso que o Senhor quer de nós. Amém? E eu encerro por aqui. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Pode falar, irmão. Só para fazer um pequeno comentário em relação àquele brinco da ovelha. Como eu nasci na roça, naquela época era ferrado, ferro quente, colocava a marca do proprietário. Então, assim, eu acho que é além do brinco, né? Jesus, o Espírito Santo, ele fala de fogo. Então, a marca que nós temos não é o brinco, né? Apenas. Né? Assim, porque hoje em dia é moda. É muito mais profundo. Muito mais profundo. Então, era só esse comentário. Amém. Verdade. A marca do ferrão, né, da ferragem,
Era uma marca que não saía nunca mais. O brinco ele pode se perder, realmente, ele pode se perder, ele pode enganchar em alguma coisa quebrada. Mais alguém? Então vamos encerrar. Se eu quero